Você já parou para perceber que a história da mulher samaritana ela não tem somente a perspectiva da mulher samaritana e a perspectiva de Jesus? Porque a gente consegue enxergar essas duas perspectivas, né? A gente olha para a mulher samaritana como aquela a quem foi alcançada por Cristo, e a gente olha o próprio Cristo, conversando com ela, o seu amor, a sua graça, o seu perdão sendo liberado e sempre essa disposição de estar com aqueles que precisam dele, até porque é uma coisa que ele falava, né? Eu não vim para os sãos, para os que estão bem, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados. Só que nessa história da mulher samaritana tem uma perspectiva que quando eu parei para analisar, e eu quero que você analise junto comigo, ela me impacta muito, ela vai te impactar muito também, eu tenho certeza disso, que é a perspectiva dos discípulos. Você já parou para perceber que os discípulos, durante todo o diálogo de João capítulo 4, eles estiveram na cidade de Samaria. Eles desceram à cidade de Samaria, né, a Sicar, para buscar comida, para buscar mantimentos, para se alimentar, porque eles estavam cansados. Jesus parou junto ao poço, inclusive, porque eles estavam cansados. Apesar da gente saber que Jesus ele tinha uma outra intenção por trás disso, que era de encontrar a mulher samaritana. Mas, ainda assim, não dispensa o fato de que Jesus, como homem, precisava comer, precisava se alimentar. E os discípulos da mesma forma. Mas eles desceram à cidade samaritana, né? E qual que é o impacto disso? Em João, capítulo 4, deixa eu achar aqui, ó, vai contar a história da mulher samaritana. E no versículo 9, revela uma situação que a história também revela isso, que era o desencontro de ideias de religião que havia entre judeu e samaritano. A mulher samaritana fala o seguinte para Jesus: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? E só para contextualizar, houve um momento da história em que os judeus e os samaritanos se separam no quesito religioso e político. Os samaritanos acabam se tornando uma mistura de judeus com povos pagãos. E isso causou um alvoroço religioso na época, tá? De forma resumida. Isso despertou entre essas duas nações um certo ódio um pelo outro. Do tipo que um judeu preferia dar a volta por outros caminhos, por um caminho mais longo, inclusive, do que passar por dentro de Samaria. Porque não somente havia o preconceito religioso, como também havia o medo, justamente porque era um risco muito grande. Então, os discípulos, que é o tema aqui desse vídeo, eles estavam numa situação de extrema vulnerabilidade. Eles estavam lidando com um problema que eles tinham, querendo ou não, era um preconceito ali religioso, racial, mas também eles estavam revisitando uma dor do passado. Isso revela uma coisa sobre Deus, no caso ali o próprio Jesus, querendo ou não, Jesus estava dando uma lição também nos discípulos, que Jesus, ele tende a tratar com o nosso coração de forma gentil, mas também destrutiva. Ele nos acolhe, nos abraça, mas a forma com que ele pode tratar as nossas feridas pode ser extremamente dolorosa. A gente precisa estar pronto para isso. Nesse vídeo eu vou falar justamente disso, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo John, eu quero que você se inscreva, comente o que você acha desse tema. Os discípulos na história da mulher samaritana. Deus, ele tem a tendência de sempre nos encontrar no nosso momento de vulnerabilidade. E o que seria mais vulnerável para os discípulos do que estar em um local que eles não queriam estar? Do que estar dentro de Samaria, porque ali eles estavam lidando com um preconceito que tinha dentro deles, seja esse preconceito racial, étnico, cultural, social, mas tinha, e eles precisavam lidar com essa dor histórica, uma dor histórica, né? Uma dor de muito tempo atrás, mas que vinha acompanhando a nação judaica até aqueles dias. Mas o fato é, Deus ele só nos trata no nosso desconforto. 2 Reis capítulo 5 vai contar a história de Naamã. Naamã era um comandante de um exército e ele foi obrigado, entre aspas, né, a descer ao Rio Jordão, que não era um rio muito limpo, muito puro, 7 vezes para ser curado da sua lepra. E isso só aconteceu porque ele se submeteu à informação de uma menina que conhecia um profeta, que era o profeta Eliseu. E mesmo diante dos olhares dos seus servos, dos seus guerreiros, diante daquela situação, o seu orgulho foi quebrado, mergulhando ao Rio Jordão. Elias no Monte Carmelo também acontece algo parecido. Quando Elias chama os profetas de Baal e toda Israel para o Monte Carmelo era um local conhecido por adoração aos outros deuses, o que Deus está fazendo é chamando Israel para combater a idolatria deles. Então era um local onde eles teriam que lidar
com o principal problema de Israel, que era a idolatria. E não somente lidar com a idolatria, como humilhar e submeter aquele Deus falso que era Baal, mediante a aprovação do Senhor na ação de Elias, que foi num fogo, né? O fogo descendo do céu e consumindo todo o altar. Então observa que a maioria das vezes é assim, é na vulnerabilidade, é no desconforto. E para os discípulos não foi diferente. Samaria, para os discípulos, significava isso, desconforto, significava medo, significava insegurança, significava uma ferida do passado que precisava ser curada e talvez eles nem quisessem curar. Eram tantas camadas que os discípulos tinham que tratar, mas Cristo quis tratá-los nesse momento lá em Samaria, onde eles teriam que lidar com cada uma dessas camadas enquanto enfrentavam toda aquela situação. E a verdade é que todos nós temos as nossas Samarias, todos nós passamos por Samaria. Você provavelmente tem a sua Samaria e Deus ele vai te chamar para passar por Samaria em algum momento, porque Samaria é justamente isso. Samaria é o orgulho, Samaria é o medo, Samaria são as feridas do passado que você sente que está ali, que ainda dói, mas você tem medo de tratar, tem medo de buscar cura, tem medo de buscar um tratamento de Deus, porque você sabe que vai doer. A ferida dói, mas Samaria precisa ser atravessada. Você pode olhar para Samaria e pensar que Samaria é uma pessoa que você precisa conversar e pedir perdão, ou talvez uma pessoa que você precisa liberar perdão. Ela te feriu, ela te magoou, ela te traiu, ela mentiu, enfim. Mas você precisa revisitar essa ferida e precisa passar por Samaria para que Samaria seja superada. É uma ferida que ficou para trás? É, mas Deus uma hora vai te colocar em Samaria. E Samaria não é somente um local. Samaria é uma situação que nos gera desconforto e a gente terá que passar por ela. Samaria pode ser aquele pecado que você esconde, pode ser o seu vício, pode ser a sua mentira, pode ser o adultério, a promiscuidade, a luxúria, a pornografia, pode ser o vício no dinheiro, pode ser o vício nos jogos, mas é a Samaria. E você simplesmente prefere não mexer com isso, porque se mexer vai doer. Você vai ter que lidar com uma coisa que você não quer, mas você precisa passar por lá. Samaria é isso, Samaria é o incômodo, é o desconforto. É aquela oportunidade que você tem de evangelizar alguém e você não faz porque você tem medo de não ser suficiente. Aquela negligência que você tem com a disciplina espiritual. Quando o teu pastor, o teu líder tenta te corrigir, você não aceita, você acha que está certo o tempo inteiro. Você não aceita mudar o seu comportamento, a sua personalidade. Você não quer enxergar o pecado que está encravado no seu coração, no seu comportamento, nos seus olhos, e aí você simplesmente nega tudo isso. Samaria traz desconforto. Pode ser a sua Samaria aquela obra que você não quer fazer, aquele cargo na igreja que você não quer aceitar, entendeu? A igreja que você não quer ir pode ser a sua Samaria. É um lugar que você vai ter que revisitar uma dor, que você vai ter que revisitar um passado, mas Deus ele te chama para atravessar a Samaria. Não busque o caminho mais fácil, não busque atravessar o Jordão, não busque ir pelos arredores e evitar aquele medo que precisa ser tratado, aquela insegurança, aquele orgulho. Todos nós precisaremos em algum momento atravessar por Samaria. E olha que não sou eu que estou falando isso, tá? Quando eles passaram por Samaria, em João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que foi Jesus quem deixou claro que era necessário atravessar por Samaria. Era uma necessidade que partia de Cristo, mas que essa necessidade alcançaria também os seus discípulos, mudaria o coração deles, transformaria a mente, o coração, a personalidade, o caráter e faria eles verem aquelas pessoas, os samaritanos, como almas, como colheita. Jesus, o próprio, fala isso para os discípulos. Olha, o campo está pronto, só que precisa de semeadores, daqueles que colhem. E vocês são essas pessoas, vocês precisam ir, abandonar essa história, essa ferida, essa briga racial, cultural e enfrentar isso pelo bem da propagação do Evangelho. Era uma necessidade intrínseca de Jesus que alcançou também o coração dos discípulos. E Samaria é justamente isso. É tudo aquilo que a nossa carne quer rejeitar, mas que o Espírito Santo diz que é necessário. Samaria, ela fere nosso orgulho, ela confronta a nossa negligência. Você já parou para pensar que se você atravessasse Samaria, tal qual os discípulos fizeram, quantas outras vidas talvez não seriam alcançadas por conta do testemunho que você vai dar? Se aquela ferida ela fosse revisitada e tratada, quantas pessoas que tiveram a mesma ferida ou que estão lidando com isso
também não teriam que enfrentar? Se aquele pecado que você não quer tratar, que é a sua Samaria, você está evitando, você está guardando, está domesticando esse pecado, se você buscasse em Deus, Deus lhe tratar em Samaria e passar por esse vale que você não quer passar, você já parou para pensar o quanto que isso poderia abençoar a vida de outras pessoas que também passaram por isso, ou estão passando por isso, e você poderia ser um canal de bênçãos na vida dele? Olha que quando Jesus ele chega em Samaria, a Bíblia vai falar que ele ficou alguns dias lá, e muitas pessoas ouviram aquela mensagem, muitos samaritanos foram alcançados, curas foram liberadas, libertações foram realizadas, demônios foram expulsos, simplesmente porque ele e os seus discípulos fizeram aquilo que era necessário, que era atravessar Samaria. Fazer o necessário não é fazer o mínimo, não é fazer o menos, é fazer aquilo que é bom. É romper com o nosso desconforto. Deus espera que você esteja em Samaria. Eu tenho certeza que você nunca ouviu essa história nessa perspectiva, na perspectiva dos discípulos, na sua perspectiva, inclusive. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, deixar aqui no comentário. O que é a sua Samaria? Qual é a Samaria que você precisa atravessar, que você precisa lidar e que você está evitando por algum tempo? Reflita nisso, deixe nos comentários, te espero no próximo vídeo. Deus abençoe, só bora!